Boa tarde, tudo bem com você? Eu estimo que você esteja bem, com saúde. Lembrando você que em agosto, 2 anos de Astral TV, levando autoconhecimento, técnicas maravilhosas para você praticar. Porque tem uma frase que eu gosto muito: o conhecimento é bom, mas a sabedoria está em usá-lo. E assim agora, parte 2 com Luiz Roberto Sanches Brites, que tem uma frase que a gente sempre começa o programa. Posso usar a sua? Pode. Bom, ele é uma pessoa super modesta, porque ele tem um currículo excelente, tanto nacional, internacional, mas o que nós vamos falar que Luiz Brites é especialista em constelação familiar sistêmica, e a gente vai começar o programa com a frase dele. O que eu estudei não importa, o que importa são os seres humanos que eu encontro na minha vida. Adorei. Não é? É maravilhoso. Mas assim se faz uma pessoa de sucesso e também de muita capacidade para falar sobre esse tema. Então, essa frase e esse tema constelação familiar, ele parte sempre de um lugar de zero intenção e também, que é algo importante, a ausência de conhecimento prévio. Porque a gente precisa estar sempre aberto para o novo. Uma nova pessoa, é um novo sistema familiar, e tudo que eu tenho pré-determinado como conhecimento sobre constelação familiar é visto como julgamento. E o julgamento é a ferramenta que cria afastamento entre os indivíduos. Então, se eu tenho um pré-julgamento sobre o que eu estudei e você deveria fazer, eu não estou aberto para o novo, e eu também me afasto da pessoa, sabe? Sim. A Lady Gaga, uma vez, ela estava dando uma palestra, eu vi no Instagram assim, eu achei meio estranho porque a Lady Gaga estava do lado do Dalai Lama. Eu já comecei meus julgamentos, né? Que cada Lady Gaga está fazendo do lado do Dalai Lama. Mas ela estava falando sobre a verdadeira serpente que existe na nossa sociedade, a serpente do julgamento, que ela entra nos nossos buraquinhos e nas nossas arestas mais escuras, através da força do julgamento, ou criando a força do julgamento, para que essa serpente entre nós e que a gente possa se afastar. Porque quando eu julgo uma pessoa diferente de mim, eu me afasto dela. Então, por isso que o que a gente estudou nunca deve ser maior do que qualquer outra pessoa que a gente reconhece. Isso é maravilhoso. Que a gente conheça. Um aprendizado para a vida. E também, aproveitando isso que você falou... Falei muito de novo, né? Imagina, eu adoro. Encontrei um companheiro aqui que a produção vai rolar 3 blocos, 4 blocos. Mas tá maravilhoso, eu tô amando. Depois você deixa lá seu comentário e depois também vai poder falar com o Luiz. E constelar com ele é um investimento maravilhoso, vale a pena. Então, Luiz, aproveitando o que você falou sobre julgamento, é a mesma coisa que o preconceito, quer dizer, são diferentes, mas são primos, né? Porque você se propõe a fazer uma constelação, ela não pode comparar uma pessoa, um constelador com outro, cada um tem o seu método, é isso? Cada um comanda de uma maneira com a sua energia, é isso que eu quis falar. Sim. Não posso falar que a constelação é ruim porque eu fiz com o meu vizinho e que não gostei. Sim. Eu preciso procurar uma pessoa super capacitada, idônea, assim como você vai procurar um psiquiatra, não é? Um terapeuta. Porque às vezes as pessoas comentam na internet: constelação é perigoso, mesa radiônica é perigoso. Não, perigoso é a maneira que você escolhe, né, o local para você fazer. E também sobre esse julgamento que você falou, né, e é maravilhoso, eu quero saber de você, que também as pessoas já me perguntaram, quanto tempo demora para tratar um assunto ou curar um assunto, porque eu acredito que se você vai tratando e não chega na causa, como é da constelação, que é antepassado, geração e reconhecimento de todos que pertencem à família, isso.
você não cura, você vai tratando. Constelação cura uma situação, né, emocional. E quantas sessões precisa, geralmente? É muito caro? Você pode falar. E até como você trabalha, se você tem um local para atender, como você faz para constelar, por favor. Então, como que eu vou falar isso? Constelação, na verdade, ela não cura. Ela te dá um insight sobre uma nova forma de caminhar pela sua vida, para que você tenha mais força para passar pelas adversidades. Então, a frase do Bert Hellinger, né, muitas vezes a gente não precisa de um novo caminho, a gente só precisa de uma nova forma de caminhar. Então, a constelação, ela traz uma oportunidade para você ter um insight para você caminhar diferente pela sua vida. Isso que você falou anteriormente sobre constelação perigosa, profissional que você procura, né, é difícil, né? Porque muitas das terapias, elas não são... como que é a palavra? Eu esqueci. Elas não tem um órgão profundo que gerencia a prática da profissão, assim, né? Existem alguns órgãos, né, inclusive o que eu sou vinculado, que te dão uma carteirinha, né, de terapeuta. Quando você comprova um determinado número de horas, né, de cursos, mas isso ele não é acompanhado de perto, né? Não estou aqui para falar se é certo ou errado, mas Sim. Aí o que acontece é que começam a surgir muitos cursos por aí. Constelação familiar, ela é obrigatoriamente uma prática em grupo, né? Um caminho, uma experiência em grupo. E as pessoas acabam fazendo um curso online que não tem uma certificação, né? Mesmo se tivesse certificação, as pessoas acabam não tirando, né? Mas e aí saem atendendo pessoas a partir de um curso online, né? Então, para dar um exemplo do quanto que isso é perigoso, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu participei de uma constelação familiar que a psicóloga atendia como constelador familiar, né? Ela falou que a psicóloga falou assim, eu identifiquei que você tem uma criança ferida que precisa de cura. E acabou a constelação e falou que para eu curar, eu precisava de mais 4 sessões. Aí o triste é que eu falo muito às vezes, muito isso para as pessoas, não muitas vezes, eu falo muito para as pessoas isso, porque as pessoas vêm me procurar e aí eu falo, participei de uma constelação como essa, e eu falo, sinto muito, porque você encontrou uma pessoa que não tem o mínimo preparo, né? Porque a constelação é um movimento tão sagrado, assim, se eu parto do princípio que uma sessão já não é tudo que eu preciso para ter um novo insight para minha forma de caminhar pela vida e uso uma constelação como ferramenta para fechar mais 4 sessões, é porque eu não confio, como eu disse, eu não confio na primeira sessão ou na sessão única. O Bert Hellinger até recomenda que a gente faça constelações a cada 5 anos. Não. De tão profundo que né? Do impacto que isso causa na gente, né? Então, nesse caso, né, eu vou falar, eu tenho uma criança ferida que precisa ser curada. Para essa criança ferida ser curada, ela precisa reconhecer que ela é muito amada. Porque uma criança que está ferida é porque ela acha que ainda falta algo dos pais. Então, isso que é uma criança ferida, que faz, por exemplo, a gente ter compulsões, a gente ter gastos financeiros compulsivos, a gente brigar com as pessoas, a gente exigir que a gente tenha um lugar na empresa que a gente trabalha. Tudo isso é na busca do olhar de aprovação e de amor dos pais. Então, como uma pessoa tem essa compreensão, que ela, numa constelação familiar, o terapeuta tem a compreensão na constelação familiar, que essa pessoa ela se sente não amada pelos pais, ela precisa reconhecer e encontrar um caminho para viver pela vida sabendo que ela sim foi muito desejada, que ela sim nasceu de um relacionamento, né, em casos de destinos não tão difíceis, ela sim nasceu de um amor, ela sim nasceu de uma mulher que arriscou a vida para ela nascer, né, que é a mãe, né, a mãe é o único ser humano que arrisca a vida pela gente, né, no nosso nascimento, você é a mãe, sabe muito bem disso, né, e são coisas assim, né, esses insights sobre quem são os meus pais
e o quanto que existiu amor entre eles para eu nascer, e existe amor nas ações que eles fizeram para mim, que não tem nada a ver com uma propaganda de margarida, muito menos a novela das 8, que meus pais são os certos para mim do jeito que eles são, eles me amaram. Isso vai depender de um processo da pessoa estar disponível. Sim. Então, você fez uma sessão de constelação familiar. A minha primeira sessão de constelação familiar foi há 10 anos atrás, e eu até hoje tenho um insight sobre o quanto eu sou amado pelos meus pais. Então, eu acredito que eu nunca vou estar curado, ninguém nunca vai estar 100% curado. Não, isso é uma realidade. Só que a gente vai encontrar uma maneira de caminhar pela vida mais leve. Mais leve, com mais harmonia, equilíbrio. E sem bengalas. Né? Então, você precisa fazer 10 sessões de constelação familiar. Se alguém oferecer, comercial. Oferecer 10 sessões de constelação familiar para você, é comercial. É comercial. É venda de marketing. Então, você vai fazer uma constelação familiar, já vai ter muito insight, muita ficha para a pessoa poder encontrar uma nova maneira de caminhar pela vida. Então, até que eu não estou tão atrasada assim. De 5 em 5 anos. Tá ótimo, faz 10. Já está na hora de fazer. Mas, Luiz, é isso mesmo, né? A importância, porque às vezes o barato sai caro. Às vezes não, sempre o barato sai caro. O que você falou de constelação, eu vejo no Reiki, né? Porque eu sou mestre de Reiki, você também é reikiano. Então, assim, a pessoa faz 3 níveis online, iniciando, dormindo, não julgando, mas comercialmente, veja, o mundo todo te requisitando para fazer, né, e você faz a iniciação dormindo, é maravilhoso financeiramente. Mas a consciência a vida cobra. Isso, né? Isso. Então, assim, vale a pena, porque é um investimento muito, não é totalmente acessível, mas é um investimento que vale a pena para a gente dizer assim, quanto vale o seu bem-estar, quanto vale você libertar seus antepassados, quanto vale você ter um equilíbrio na sua vida e ser feliz. Isso. Então podemos falar que é justo. Quanto vale você encontrar a raiz de todos os seus incômodos. Então o valor é justo. O valor Justo. Então, agora também temos no SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que entra a constelação familiar sistêmica no programa, né, de complementar integrativo. Na teoria, né, Reiki, cromoterapia, acupuntura e a constelação. Bom, eu tenho tanta coisa para comentar. Você escreveu 3 livros, você quer dar um resumo sobre eles, e se você quiser, a gente faz constelação parte 3, porque tem vários outros assuntos. Você quer falar sobre seus livros? Eu tenho 2 livros que eu lancei como sendo o único autor, e um livro que eu fui coautor, né? Então, o primeiro livro foi um livro bem ousado, assim, que eu dei o nome de Ser Árvore, que era com um caráter poético e filosófico, né, de que tudo que a gente precisa saber para a nossa vida pode ser aprendido com uma árvore. Então o nome do livro é Ser Árvore, né? Frases assim, né, que vinham na minha cabeça forte, né, quando eu estava escrevendo o livro, né, e de outros autores também, né, que uma árvore nunca olha para baixo, né? Uma árvore sempre respeita as próprias raízes, que ela sabe que as raízes são a fonte de força. Isso é muito constelação familiar, né? E aí eu escrevi 12 capítulos, né, provando que a nossa felicidade pode ser encontrada quando a gente saber seguir as leis da natureza, que também são as leis das constelações familiares, da mesma maneira que uma árvore sabe viver e respeitar as leis da natureza. Inclusive como um caminho para a felicidade, né? Eu nunca vi uma árvore reclamando do lugar que ela foi plantada. E com longevidade, né? E com longevidade, força e tudo mais. Né? Aí depois eu fiz parte desse livro, né, que chama O Poder das Constelações Familiares, que foi o grupo que eu fiz a minha primeira formação, que são 27 relatos, 27 alunos, né? E super legal o livro, assim, né? Porque é bom quando tem vários autores, assim, porque cada um traz a sua visão, né? E aí depois, no meio da pandemia, eu lancei o Porque Isso Sempre Acontece Comigo,
Que é muito constelação É familiar uma mesmo. frase também bem que todo mundo se questiona, né? E é bem baseado em constelação familiar também, né? Porque as constelações familiares falam de situações que acontecem de forma repetitiva, ciclos e tal. E aí é pra gente poder encontrar o que esses ciclos estão a serviço, o que essa situação que vem na minha cara busca me ensinar. Então, enquanto eu não reconhecer qual que é a lição, enquanto eu não aprendo, a lição vai sempre ser repetida, né? Mais ou menos assim a frase, né? E foi isso, é um livro sobre isso, sobre como que eu posso encontrar um caminho para ter situações diferentes na minha vida. Brits, a gente vai dar um recado especial e a gente volta já já para falar muito mais sobre constelação. Olá, sou Lúcia Akuma, terapeuta holística, e hoje venho te apresentar e te convidar a conhecer o meu Instagram, @akumalúcia, ou lá pelo WhatsApp 11 98859 5435 para tirar as suas dúvidas sobre a radiestesia radiônica e a importância de mantermos a nossa boa energia, de darmos atenção aos nossos antepassados, porque às vezes um bloqueio que você está passando, nós temos condições de ver a origem da onde vem esse bloqueio. Se é seu, se é de crenças limitantes, ou se tem algum antepassado necessitando de alguma luz, alguma ajuda, preocupado com você. Aguardo você para a gente tirar todas as suas dúvidas. Gratidão. Olá, depois desse recado maravilhoso, eu estou aqui entrevistando com muita honra, muita gratidão, Luiz Brites, especialista em constelação familiar sistêmica, que forma também consteladores, né, Luiz? Isso. Pode contar sobre o seu trabalho? Desde a primeira vez que eu entrei em contato com constelação familiar, assim, eu falei assim, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui faz muito sentido para mim. Isso aqui é até mesmo fácil de ser feito. Parecia que eu tinha todas as sinapses prontas, né, para poder compreender, né? A minha história de vida faz com que eu compreenda muito as frases que vem na constelação familiar e ditados populares, eles começaram a fazer completamente sentido na minha vida, né? E aí eu falei assim, não, isso aqui eu vou ensinar outras pessoas. Eu não tinha nem feito a minha primeira formação ainda, eu já queria colocar isso a serviço para que mais pessoas se colocassem a serviço de Deus, a serviço da luz, a serviço dos processos de cura de cada um, né? E aí eu fiz pós-graduação em constelação familiar, né? Meu primeiro curso foi com a Simone Arrojo, uma formação mesmo. Depois eu fiz pós-graduação, né? Foram 3 anos. E depois eu fiz um mestrado em psicologia sistêmica. Então eu falei, bom, agora estou pronto para levar isso adiante, né? E a gente já está começou a 8ª turma já. Que maravilha! 8ª turma de consteladores familiares. Aí a gente faz o curso em 10 módulos aqui em Brooklyn, aqui no Brooklyn, em São Paulo, né? E a gente está com um projeto para começar uma turma em Goiânia em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Aí a primeira turma foi em Uberaba, uma turma em Uberaba, 7 aqui em São Paulo, e agora a próxima que vai começar vai ser para simultaneamente Goiânia e São Paulo. Que maravilha. Ô Luiz, e é sempre presencial? Não tem como você fazer um curso... E quem quiser, a cidade, né, o prefeito, as empresas, né, que quiserem te convidar para ministrar um curso lá na cidade. Porque a constelação, ela tem vários braços, né? Então, existem, né, como a gente falou no outro programa, né, existem as leis sistêmicas, as ordens, as constelações familiares para relacionamentos amorosos. Isso. E aí, se você pegar essas leis sistêmicas, essas ordens e aplicar na empresa, quais são os efeitos disso? Os efeitos são profundos também. Aí a gente chama isso de constelação organizacional ou empresarial. E se a gente pegar essas leis sistêmicas e aplicar em casos dentro dos tribunais, isso tem força? Nossa, tem força. Isso aqui está trazendo resultado para esse tribunal. Vamos conversar com a OAB para que isso seja oficializado e seja utilizado nos tribunais.
Isso já aconteceu. Já está acontecendo. E aí isso chama constelação, como chama? Direito sistêmico. Então, desde os ensinamentos do Bert Hellinger, elas têm várias áreas de atuação, né? Então, qual que é a questão principal de uma empresa, né? De uma prefeitura, de um SUS, ou o que seja, a constelação ela consegue atuar numa escola, aí chama pedagogia sistêmica, que também as leis das constelações familiares ter força, já foi comprovado. Então, a constelação familiar inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha, falando, né, que eu tinha sido honrosamente convidado para vir aqui conversar com você no programa. E aí ela falou assim, mas você não vai preparar nada? Você está indo assim... Já está tudo aqui, né? Falou assim, a vida me preparou muito mais do que qualquer outra coisa. E eu tenho liberdade para falar de qualquer assunto dentro da minha limitação, né? Porque, igual o Bert Hellinger fala, ele fala, eu não sou empresário, mas eu sei das leis que atuam nas empresas. Eu não sou médico, mas eu sei das leis que atuam no campo emocional e espiritual que levam o corpo físico a adoecer. E aí o corpo físico é trabalho dos médicos. Cada um na sua área, né? Isso. Mas assim, que nem você comentou sobre o médico. O médico, ele se forma clínico geral, aí ele vai ser especialista em ortopedia. Mas daí ele vai desmembrar ali, especialista em mão, em punho, em joelho. E o terapeuta holístico ou a constelação, é isso que para mim é incrível, ver o ser humano como um todo, não como partes. Exato. E na verdade, eu adoro Luiz e Rei, Metafísica da Saúde, e a gente sabe, quer dizer, eu pelo menos acredito que é a panela de pressão ali, né, Luiz? Chega uma hora lá no tititi, se você não baixar o fogo, vai explodir. Então, as pessoas, eu acredito que elas precisam ter a consciência de não esperar entrar num desespero, assim como vai viajar para algum lugar de férias. Então, vai fazendo aquela poupança constelação, poupança terapia, e você se dê de presente. Né? Eu vou tirar férias, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de constelação, ou eu vou fazer uma constelação, ou eu vou fazer um curso de terapia, porque esse presente é o que a gente vai levar, o resto fica, né? Então, você falou do judiciário, você já chegou a fazer em presídios? Não, presídios eu nunca tive a oportunidade, mas eu já... facilitei constelações familiares para as pessoas que estavam no meio de um processo, de um julgamento. Faz toda a diferença. Faz muita diferença, né? Porque, por exemplo, né? Dentro do curso, né? Vou dar um spoiler aqui do meu curso. A gente questiona, né? Qual que é a diferença que existe entre duas pessoas que colocam um processo para ser julgado, né? Uma pessoa acusa a outra, processa a outra, né? Duas pessoas têm um processo em comum, né? Porque o processo é das duas, né? São duas partes. Qual que é a diferença para que quando existe a justiça operando sobre aquelas duas partes, e qual que é a diferença quando as duas partes encontram uma reconciliação, né? E a constelação familiar ela não entra para ser superior à justiça ou para operar perante a justiça. Ela entra para que haja a reconciliação ainda, né? Porque o caminho para a paz, ele talvez aconteça com a justiça. Mas o caminho para a paz entre duas partes, ele só acontece com a reconciliação das partes. Então, enquanto as partes não estarem reconciliadas, ou seja, quando esses dois membros, essas duas consciências não estiverem em paz, a justiça ela vai cair em segundo plano, porque as pessoas não vão estar felizes, elas não vão estar em paz. Às vezes a justiça causa ainda mais desconfortos, né? Você ganha aquele processo, né? Quem está assistindo já ganhou um processo, alguma coisa assim. Você sabe que o processo, o resultado do processo não te deixou tão feliz assim como você pensou que você iria ficar, né? Então, a constelação familiar, ela e tudo isso que você falou, se a gente não coloca na nossa meta um caminho diferente do que um copo de cerveja ou algo que me anestesia, né?
como sendo algo que eu posso investir em mim mesmo para encontrar uma nova forma de caminhar, para que eu possa ter mais paz, é algo essencial. Assim, essencial. Né? A gente, infelizmente, a gente parou de procurar aquilo que nos traz paz. Né? Exato. A gente começou a procurar aquilo que nos dá prazer. Né? Exato. Então, a constelação ela é um caminho para paz. Assim. Eu acredito que já deu para esclarecer e para incentivar as pessoas a fazerem essa poupança terapia, né? Porque foi inventada agora por mim, mas eu adorei, viu? Adorei. E fica aí a dica para você também. Agora, para encerrar essa entrevista maravilhosa, eu quero que você dê o seu contato, o seu telefone, e vai aparecer aí para você também no rodapé aí da tela. Uhum. Eu estou em todas as mídias sociais, menos Twitter, LB Constelação, LB_Constelação, ou se digitar LB Constelação, e eu estou falando LB Constelação, que daí as pessoas memorizam. Sim. E por lá você tem, né, o linkzinho para ter meu WhatsApp, da minha assessora e tudo mais. Assim, acho que encontrando LB Constelação no Facebook e no Instagram, você já vai ter contato comigo aí para participar de vivências, workshops ou sessões individuais. Lá no YouTube também eu vi que você gravou alguns vídeos interessantes. Então é LB Constelação. LB Constelação. Aí é só conversar, marcar e divulgar, né? E agora ter uma nova visão sobre a constelação. Né? Eu espero que... e se você gostou e quer saber mais, contate o Luiz e a gente faz a parte 3. Tá ótimo. Gratidão a você, Namastê. Gratidão, Luiz. Gratidão.